Think Verizon is expensive? Think again. Anyone can bring their AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal. So bring us your bill. Walk in, run in, pogo stick in, teleport if you can. Ride on the back of a rollerblading yak or fly in on the wings of a majestic falcon. Any way you can, bring your AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal on the best network. Based on RootMetrics Best Overall Mobile Network Performance, U.S. Second Half 2025. All rights reserved. Must provide very recent postpaid consumer mobile bill in the name of the person redeeming the deal. Additional terms, conditions, and restrictions apply. Você está ouvindo o História FM. História pública. Se você é da área de história, você provavelmente está ouvindo muito isso nos últimos anos, mas afinal de contas, o que é isso? Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para conversar sobre esse assunto, eu convidei não uma, mas duas pessoas que estão organizando um livro. E nós já vamos falar sobre o livro, mas primeiro eu vou passar a palavra para nosso convidado que já apareceu aqui várias vezes, Daniel Gomes. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel, muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu sou professor de História Moderna lá na Universidade de São Paulo, na USP, e assim como meu amigo Iclis, também trabalho com divulgação científica, tenho meu podcast História Pirata, participo do canal Partiu Universidade, faço uma série de trabalhos online, os quais eu gosto muito. Então, uma felicidade muito grande estar aqui de novo, Iclis. Obrigado pelo convite. E conosco aqui de novo, depois de um certo tempo, está Bruno Leal, a quem eu passo a palavra também. Então, Bruno, seja bem-vindo novamente. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Tudo bem, Iclis? Tudo bem, Daniel? Prazer estar aqui novamente. Como é que estão aí vocês que estão escutando a gente? Estou bem animado aqui para o nosso papo. Meu nome é Bruno Leal, eu sou professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília. Eu pesquiso Primeira, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, História Pública, Divulgação Científica e tenho um projeto que já está bastante velhinho, inclusive, que é o Café História, que eu faço há quase 20 anos, que é um espaço de experimentação, história pública, onde eu publico textos meus e dos meus colegas, além de entrevistas, bibliografias comentadas. Então, estou bastante animado para a gente falar sobre esse tema no programa de hoje. Então é isso, mas antes de entrar na parte dos recados, eu queria pedir para vocês falarem sobre o livro que vocês estão organizando e que, no momento que esse episódio está indo ao ar, muito provavelmente já está publicado, né? Não apenas publicado, mas o livro também pode ser baixado gratuitamente lá pela editora Calianda da UNB, né? Eu falei que eu sou professor de História Moderna lá na USP, mas até há pouco tempo atrás eu trabalhei tanto com História Moderna quanto com História Contemporânea, ao lado do Bruno, lá na UNB. E lá na UNB mesmo, o Bruno e eu, que sempre estamos aprontando coisas juntos, a gente teve essa ideia, a gente queria traduzir o texto do Robert Kelly, né, Bruno? Que era um texto fundador, né, considerado fundacional no campo da história pública, e a partir desse texto, dos nossos trabalhos, a gente foi junto lá para Luxemburgo, no Congresso de História Pública, a gente teve a ideia de congregar um livro, né, Bruno, que chamasse pessoas que estão efetivamente trabalhando com a divulgação científica, né? Em parte, a gente tinha um incômodo de ver sempre muita gente falando de divulgação científica sem efetivamente estar praticando. Então a gente queria unir um pouco as duas coisas. Então chamamos pessoas que têm formação na área, que são grandes historiadores, entre elas o próprio Iclis, né, que tem um capítulo sobre cinema lá no livro, e que também, enfim, tem trabalhos efetivos de divulgação científica, né, Bruno? Exatamente. É um projeto antigo, né? Eu acho que ele está no forno há pelo menos 2 anos e meio, e ele se chama História em Público. Ele tem vários artigos, ele tem entrevistas também, e a gente participa bastante de conferências, de congressos no campo da história pública, e a gente sentia, como o Daniel comentou, muita falta de falar mais efetivamente e de forma mais prolongada sobre projetos em história pública, de pessoas que não só estudam história pública do ponto de vista conceitual, teórico, mas pessoas que estão, de fato, experimentando projetos nessa área. Então, é um livro que não vai deixar de lado, obviamente, teoria, a parte conceitual, mas em que a gente está focando nesse fazer história pública. E eu acho que a cereja do bolo desse livro é justamente a tradução desse artigo fundador da história pública, pelo menos da institucionalização da história pública, que é desse historiador norte-americano Robert Kelly, lá em meados dos anos 70. É um texto muito utilizado por historiadores, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que operam com a história pública,
E, curiosamente, apesar da história pública fazer tanto sucesso no Brasil, ele jamais foi traduzido para o português, pelo menos de forma oficial. E aí a gente correu atrás dos direitos autorais, nós compramos os direitos de tradução junto à Universidade da Califórnia e colocamos esse texto em português. Então, se você está escutando a gente, quer saber mais sobre história pública, você vai poder baixar gratuitamente esse livro no site do Caliandra, que é um selo editorial do Instituto de Ciências Humanas da UNB. Inclusive, agradeço a direção do ICH pelo incentivo para a publicação desse livro, pela compra dos direitos, e tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante dessa leitura. Acho que é legal dizer, acho que pode ser o caso de muita gente estar escutando esse programa, que vários nomes bastante conhecidos aí da divulgação científica em história estão no livro, né? Então, os 2 Vítors do História em Meia Hora, a Tupá Guerra, o Lindener Pareto. Então, assim, é um livro muito legal, assim, que eu acho que reuniu um pessoal muito legal, e eu tô bastante feliz aí com essa publicação. E no momento que a gente tá gravando isso, o livro tá quase saindo, mas na hora que esse episódio ir ao ar, muito provavelmente ele tá disponível. Então vocês olhem a descrição do episódio, porque provavelmente o link para baixar o livro tá aqui embaixo na descrição, beleza? E agora sim, vamos pros recados da paróquia. Pessoal, eu tô numa situação aqui de estar entre a cruz e a espada. E eu até falei disso nos stories semana passada, mas eu queria trazer isso pra vocês aqui no História FM. Como vocês sabem, o Spotify tem um sistema de monetização, mas eu imagino que vocês não saibam como funciona, então eu vou explicar. Quando você faz um upload do episódio na plataforma, a IA deles bota intervalos de anúncios, né, no meio do episódio. Ele coloca um antes do programa começar, mais uns 2 ou 3 durante o programa, e dentro de cada intervalo ele coloca 2 comerciais. Se eu deixasse as sugestões automáticas deles, vocês teriam que ouvir 8 propagandas automáticas para conseguir ouvir o episódio inteiro. Só que eu não quero perturbar vocês desse jeito, então eu faço o quê? Eu tiro todos os intervalos de anúncio do meio do programa, deixo um antes de começar com um comercial só, e 2 depois que ele termina com 2 propagandas. Mas esses quase ninguém ouve e tudo bem, faz parte do jogo, porque tem gente que termina de ouvir antes, né? Só que isso tá tendo o efeito colateral de eu gerar menos dados positivos de receita para o Spotify. E desde que esse sistema de monetização começou e se ampliou, como eu não boto um monte de propaganda, o algoritmo do Spotify parece estar prejudicando a minha audiência. Foi uma queda brusca, começou pouco tempo depois da monetização, e eu acho muito difícil isso ser orgânico, porque foi meio que do dia pra noite, sabe? Então aí eu fico nessa. Se eu deixo várias propagandas, eu ganho mais dinheiro e mais visibilidade no algoritmo, mas eu afasto o público, em particular o público que tá com a gente já há muitos anos e tal. Se eu não boto, eu gero uma experiência melhor pra vocês, claro. Mas além de perder monetização, o algoritmo me pune e o História FM chega a menos pessoas. Então assim, se você puder colaborar comigo lá em apoia.se/brigahistoria, eu te agradeço bastante. É o que me permite ficar nessa queda de braço com o algoritmo e ter a segurança de que vai ficar tudo bem. E nesse mês de março a gente perdeu muito mais apoios do que recebeu. Então, se a gente não conseguir recuperar um pouco disso, eu vou ter que pensar em alternativas, porque eu preciso antecipar um possível cenário complicado no futuro. E você pode apoiar, o link inclusive do Apoia-se tá aqui na descrição desse episódio, com apenas R$2 por mês. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Vânia Pazin, Pedro Menezes, Michela Wallevain, Eduardo Melo, Maria Josete, Luiz Silva e Camila Catucha. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que o História FM existe. O seu apoio ajuda demais e se você que está ouvindo puder apoiar, eu peço que você considere essa possibilidade. Se você não pode apoiar financeiramente, dá uma chance para aqueles episódios cujo tema talvez não te interessa tanto, é um tema menos interessante. Dá uma chance, ouça mais episódios do programa se for possível. Quem sabe assim a gente consegue continuar essa queda de braço com a imposição de botar um monte de propaganda no Spotify e assim gerar uma experiência melhor para todos os ouvintes, beleza? Agora sim, vamos pro episódio. A ideia do que a gente chama da história pública, fazer a história sair um pouquinho dos muros da academia, das universidades e ingressar em outros espaços na sociedade, sem com isso negar a importância da universidade. Eu vou começar esse episódio com a pergunta mais difícil, que é:
Afinal de contas, o que é história pública, né? Pra quem tá ouvindo, não tá por dentro do debate teórico, deve ser esquisito essa ser justamente a pergunta mais difícil, mas a questão é que o conceito aparece com força ali no debate público nos Estados Unidos nos anos 1970, e até hoje ninguém conseguiu cunhar uma definição que a gente possa entender como praticamente consensual, né? Mas depois de tantas décadas de debates, e levando em conta que muita gente no Brasil discute isso, ganhou muita força nos últimos 15 anos mais ou menos, né? Eu acredito que essa altura do campeonato a gente consiga mais ou menos delimitar uma definição que, se não for consensual, pelo menos é satisfatória, né? Então, o que seria história pública? Bom, é uma ótima pergunta. O que é a história pública tem motivado uma série de historiadores em todo o mundo, programas de pós-graduação, departamentos de história. A gente bem sabe que hoje há uma série de programas de pós-graduação em história pública, então existe uma formação em história pública, então as pessoas supostamente devem saber aquilo que estão fazendo, e de fato há muitos conceitos. História pública é um termo muito polissêmico. Eu estava até conversando com o Daniel ontem, né, e quando a gente elaborou a introdução, a apresentação desse nosso novo livro sobre o tema, a gente brincou com algumas interpretações e definições do que seria história pública. Eu participei certa vez de um congresso em que eu conheci uma estudante, era a primeira vez que ela estava participando de uma conferência sobre história pública, e nessa conversa ela confessou, ela tinha certeza absoluta de que a história pública se contrapunha a uma história privada, aquela que é feita dentro de casa, dentro das empresas. Então, toda a história que é escrita na universidade ou por qualquer professor de história seria, por definição, uma história pública, né? Uma história que está disponível gratuitamente. Numa outra ocasião, conversando com um colega de área, e ele até de forma bastante irônica, ele me perguntou será que toda a história que nós produzimos já não é pública, né? E de fato não é, né? Existe uma diferença muito grande entre você ter uma história publicada e uma história que seja pública. Você pode ter uma história, um livro de história que seja gratuito, que esteja disponível nas livrarias, nas bibliotecas, mas essa história pode não ser pública, né? Ela pode não ser acessível do ponto de vista da linguagem, do entendimento, da conexão com o público. Então, há muitas interpretações e muitas definições do que seria história pública, mas eu acho que hoje todos nós que praticamos, que pensamos a história pública, concordamos que fazer história pública ou escrever história pública é produzir uma história que conecte historiadores, a universidade e a comunidade, a sociedade. Então, eu acho que essa definição é uma definição padrão, né? É uma história que cria conexões, é uma história que circula socialmente, é uma história que conta com o público no seu fazer, é uma história que é feita para o público. Agora, se a gente quiser um caminho um pouco mais longo na definição de história pública, a gente pode dizer que há 4 dimensões principais da história pública. A gente pode pensar a história pública enquanto uma atuação, isso é, a gente pode, enquanto historiadores e historiadoras, prestar serviços de consultoria e assessoria historiográfica para empresas, para governos, podemos fazer consultoria para emissoras de TV que estão produzindo novelas históricas, nós podemos prestar consultoria e trabalhar em parceria com instituições de memória, como museu, como arquivos, bibliotecas, construindo de forma colaborativa projetos que de alguma forma vão circular socialmente. Nós podemos produzir história pública através de projetos de divulgação científica. Então, quando eu estou fazendo uma revista para o grande público, quando eu estou gravando um podcast como esse, que vai alcançar pessoas que não são formadas em história, o que eu estou fazendo é história pública. Eu estou atuando como historiador público. Mas além de uma atuação, isso é, além do emprego do método histórico fora da academia, a história pública é uma formação. Então, eu posso ter um bacharelado em história pública, eu posso ter uma pós-graduação em história pública, eu ofereço disciplinas de história pública aqui na Universidade de Brasília, eu participo de laboratórios de história pública. Então, ela é uma formação, é algo que eu consigo
consigo ensinar, é algo que eu consigo praticar junto com os meus estudantes. A terceira dimensão é a dimensão da pesquisa. Eu posso ser um historiador da área da história pública e eu posso pesquisar conceitos, teorias, metodologias, projetos de história pública que estão acontecendo. E aí, essas pesquisas vão ser convertidas em artigos, em dissertações, em teses de doutorado. E, por fim, a quarta e última dimensão de história pública, que é aquela que eu digo que é a mais elástica de todas, né? Porque pode-se compreender como história pública toda a história, toda a narrativa histórica que circula no meio social. E isso inclui monumentos, grafites, eventos, efemérides, o papel da mídia também na discussão de questões a respeito do passado. Tudo isso, de uma forma bastante generosa, eu diria, pode ser considerado história pública. Então, seriam essas quatro dimensões, como um fenômeno social, como uma atuação profissional, uma formação e um campo também de pesquisa. E eu acrescentaria, Bruno, que o texto do Robert Kelly, que a gente traduziu, que está no nosso livro, ele bifurca a ideia de história pública, né? De um lado, como já foi bem dito aqui pelo Bruno, ele fala, a história pública, de fato, se refere à atuação dos historiadores, ao emprego do método histórico fora da academia, né? Então, a história pública tem um pressuposto, que eu acho um pressuposto muito rico, muito interessante, que o método histórico, quer dizer, de maneira mais ampla do que o método, a própria maneira histórica de pensar as coisas, ela tem uma utilidade, né? O texto do Kelly é bem claro nesse sentido, na feitura de políticas públicas, por exemplo, né? Então, quando eu fiz o primeiro pós-doc nos Estados Unidos, eu lembro que eu fiz em Washington, D.C., eu lembro de conhecer muitos historiadores lá na George Washington University que trabalhavam no setor público, né? E que tinham essa atuação, inclusive, enfim, estavam com os empregos ameaçados, isso é uma outra história. Mas a questão é, a história pública, quando ela é fundada, do ponto de vista institucional, claro, pode falar que ela existe desde muito antes, mas ela parte desse pressuposto de que o método histórico de análise não é relevante apenas e tão simplesmente para a erudição, para a produção de um conhecimento restrito à academia, mas também é importante para políticas públicas, é importante para um júri, ele usa esse exemplo também, tomar uma decisão, para uma Câmara Municipal entender, por isso que é importante ter historiadores no espaço público, por isso que é interessante ter essa atuação. Só que o Robert Kelly também diz que além da atuação do historiador nesses espaços, a história pública também diz respeito a uma outra forma de responder às questões da história. Como assim? Na universidade, então, quando a gente faz as nossas teses de doutorado, a gente dialoga com questões, teses, dissertações produzidas nessa área. Então, de alguma maneira, a universidade responde a questões colocadas por ela própria, né? Majoritariamente, nossos trabalhos dialogam com os pares, com outras produções, etc. Quando a gente no História Pirata, o Iclis aqui no História FM, faz um vídeo, faz um podcast discutindo o nazismo é de esquerda mesmo, que nem dizem na internet, a gente não está respondendo a um debate acadêmico, né? Para os acadêmicos isso não é uma questão. A gente está respondendo a uma questão colocada pelo público externo à universidade, externo à academia. Então, há momentos em que os interesses intelectuais de um historiador acadêmico e as necessidades do público fluem naturalmente juntos. Tudo bem? Mas há muitos momentos em que as coisas bifurcam, tá? Então, na história pública, isso que eu queria acrescentar à fala do Bruno, muitas vezes a pergunta que nós respondemos vem de fora, vem da comunidade, de um órgão do Estado, de uma instituição cultural, de uma controvérsia pública. Então, né, Iclis, quantas vezes você aqui no História FM não foi motivado a gravar um programa devido a uma polêmica que está acontecendo na internet ou devido a falas de determinados políticos, não debates internos da universidade. Então, isso é uma das coisas que dá a dimensão de história pública ao que está sendo feito aqui, né? A resposta a essas questões. É importante que o Daniel trouxe uma questão, né, voltando ao texto fundador da história pública, do Robert Kelly, e eu acho que esse texto do Robert Kelly, ele envelheceu bem, e é por isso, inclusive, que a gente traduziu ele abre o nosso livro. E por que ele envelheceu bem? Ele é um texto que ele não trata definitivamente dessas quatro dimensões da história pública. Isso é uma coisa muito mais recente, isso tem a ver com a própria maturação da área de história pública. Porém, ele opera com uma dessas dimensões, que é a dimensão da atuação do historiador. A atuação do historiador fora da academia. Robert Kelly pensava que o historiador ele poderia atuar não só nos arquivos, fazendo pesquisa, não só nas salas de aula, ministrando aulas, mas ele poderia também participar de órgãos governamentais, ele poderia participar de projetos empresariais, como consultor de tribunais. Então, a ideia do historiador como um perito. E a gente pode pensar, de uma maneira muito
muito justa que, ora, Bruno, ora, Daniel, mas isso já é feito há muito tempo. E isso faz todo sentido. De fato, os historiadores públicos estão por aí há muito tempo. Eu estudo Segunda Guerra Mundial. E no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que aconteceu entre 1945 e 1946, vários historiadores, muitos dos quais eram também combatentes na ativa, foram chamados, na qualidade de historiadores, para participar das pesquisas da promotoria. Por quê? Porque eles conheciam os arquivos, eles sabiam ler documentos, ou seja, eles estavam empregando o método histórico, o seu conhecimento histórico, para ajudar no desenvolvimento das pesquisas do tribunal. Ora, isso é história pública. Da mesma forma, a gente pode abrir um jornal dos anos 40, dos anos 50, e encontrar historiadores como Sérgio Buarque de Holanda escrevendo sobre história, escrevendo sobre o passado brasileiro. Isso é, tipicamente, a atuação de um historiador público. Acontece que o grande pulo do gato, em meados dos anos 70, quando Robert Kelley lança esse texto, esse artigo, que funciona como uma espécie de manifesto, o que ele está fazendo é institucionalizando o campo da história pública. Ele está atribuindo um vocabulário àquilo que já se fazia. Tanto que muita gente descobre hoje história pública e fala, opa, agora eu sei que eu faço história pública. Agora eu tenho um título de historiador público. Então, a grande jogada em meados dos anos 70 é justamente essa, a institucionalização de uma prática que já vinha acontecendo há muito tempo. E quando eu falo de institucionalização, é importante que a gente tenha a clareza que não se trata apenas de você atribuir um nome a uma prática. A institucionalização tem a ver com o financiamento, com a construção da identidade de um campo, de cátedras, de laboratórios, de práticas que são cada vez mais sistematizadas. E, claro, quando você cria a noção do historiador público e da história pública, ao atribuir o nome, você já está contribuindo também para a transformação dessa prática. E eu queria aproveitar dois ganchos que vocês me deram, né? O Daniel, quando ele falou sobre como a gente atende, às vezes, demandas do debate público, e o que o Bruno falou sobre essa questão de você dar uma formalidade para a coisa gera financiamentos, vagas e tudo mais, né? E consequentemente, disputas de poder. Para fazer uma pergunta meio cabeluda, que é: o que não seria história pública? Ou pelo menos o que é que está em disputa sobre ser e não história pública? Porque assim, o público leigo ele pode achar que não tem nenhuma complicação nessa pergunta, né? Mas a gente sabe que dentro do campo existem algumas controvérsias. Por exemplo, eu já ouvi o argumento de que divulgação histórica não seria história pública, e eu pessoalmente eu acho isso absurdo. Claro que eu sou enviesado para falar isso, mas eu penso que essa ideia de que a divulgação histórica ela é paternalista ou coisa do tipo, para mim isso é uma bobagem. Eu trabalho com divulgação há mais de 10 anos. Eu posso garantir que se você for tão paternalista assim, você não sobrevive no campo por muito tempo. Você tem que estar o tempo todo conectado com o interesse público, com os debates públicos, com essa demanda pública, né? E parte do que a gente faz, não vou dizer que o tempo todo, mas parte do que a gente faz é ditado pelas necessidades do debate público. Então, quando você faz um vídeo sobre o exemplo ali que o Daniel deu, né? Sobre nazismo de esquerda, etc., você está atendendo a uma demanda pública. Quando eu fiz aquele documentário criticando o Leandro Narlock, eu fiz porque as pessoas me pediam isso sem parar. Faz um vídeo. Então, todo dia 20 de novembro até hoje vem aquele debate. Zumbi tinha escravo, não sei o quê. Por quê? Porque se criou esse factoide e aí se cria uma demanda não tão silenciosa assim de que os historiadores se posicionem e tudo mais, né? E outro problema que eu tenho com isso é que assim, o historiador, o acadêmico, se ele for fazer divulgação, levar a história pro público, ele tá sendo paternalista. Bom, se o motor do meu carro tá fazendo um barulho esquisito e eu vou procurar um vídeo do mecânico, a gente não fala que o mecânico é paternalista, né? Ele tá prestando um serviço público relevante. E aí a gente aí claro, vai ter gente falando, não, mas a história ela pertence a toda a humanidade, o conhecimento do mecânico é técnico e tal. Aí você, historiador que fala isso, tá fazendo o jogo de todo picareta que acha que pode falar qualquer bobagem sobre história, pode falsificar a história, porque a história pertence a todo mundo, e se você se meter, você é paternalista, sabe? Você começa a perceber que esse discurso ele tem várias rachaduras, e ele traz precedentes que, na minha opinião, eles são perigosos, né? Pra mim, paternalista é você tratar o
o público que nem coitado, que não pode ser contrariado por um profissional qualificado dizendo, não, isso aqui tá errado por causa de A, B e C. Pra mim, isso é paternalista, é tratar o público como coitado, né? E bom, já que eu tenho convidados que de um ponto de vista teórico tem muito mais bagagem do que eu pra falar sobre o assunto, eu acho que eu posso passar essa batata quente pra vocês responderem o que não seria história pública, ou pelo menos onde é que tá essa disputa, onde é que estão esses gargalos, quais são as controvérsias no campo do que é e o que não é história pública, né? Eu acho, Iclis, que isso toca em 2 pontos que eu vou abordar brevemente antes de passar a palavra para o Bruno. Eu acho primeiro que, assim, um dos conceitos que atravessam toda a discussão sobre história pública é o conceito que vem da história oral, que é o conceito de autoridades compartilhadas, né? A gente compartilha autoridade com esse público, que ajuda a gente a construir, de alguma maneira, esses conteúdos, esses conhecimentos com o público. E, na esteira disso, o que toca no seu comentário, Iclis, vem 2 críticas possíveis, né? De que compartilhar autoridade implicaria numa desvalorização da formação do historiador. Ou pior, aí vem a segunda crítica, o historiador poderia se tornar uma espécie de vítima da memória, o que hoje é um grande problema, né? A gente vive numa época em que muitas pessoas tomam a própria experiência como autoridade máxima, né? O clássico, meu tio não sofreu nada na ditadura militar, portanto a ditadura militar foi boa, quer dizer, a própria experiência como a grande autoridade que suplantaria, inclusive, a autoridade científica, o conhecimento de um historiador, né? Agora, justamente não se trata disso, né? Não se trata, compartilhar a autoridade não significa abdicar da sua autoridade. Quer dizer, abdicar da sua autoridade significa dizer para a audiência apenas o que a audiência já sabe, reforçar o que ela já sabe, ou apenas dizer para a audiência o que ela quer ouvir, quer dizer, então nesse caso a história seria uma reforçadora da memória, e na verdade o que a gente quer é mostrar outras dimensões do conhecimento, novas maneiras de abordar determinados problemas, novos conhecimentos. Então é preciso deixar claro, né, Iclis? Acho que esse é um dos aspectos da sua questão, a diferença entre compartilhar a autoridade e abdicar completamente dela. Quer dizer, quando você fala assim, poxa, eu vou fazer um podcast aqui, vou gravar esse podcast para atender uma demanda do público. Isso é uma forma de compartilhar a autoridade que você está... a questão que te mobiliza é uma questão do debate público e não uma questão necessariamente acadêmica. Mas, ao mesmo tempo, você não está abdicando da sua autoridade. Então, a mediação, ela não implica dissolução da especialidade, né? E sim um exercício bastante qualificado, inclusive, de responsabilidade social. E aí, um outro aspecto que eu queria enfatizar antes de passar a palavra para o Bruno é que esse debate não tem nada de novo. Tem um texto que eu só fui ler recentemente, por falha minha mesmo, que é um texto do Paulo Freire, bom e velho Paulo Freire, chamado Extensão ou Comunicação, que é um texto bastante curto, pessoal, acho que vale a leitura, que trata exatamente desse debate, né? O texto, nos anos 60, o Paulo Freire criou o Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Recife, que depois seria a UFPE, e lá ele se deparou com o termo extensão, significando transmissão, entrega, doação, quer dizer, uma coisa quase que messiânica, né? De invasão cultural, de manipulação, enfim, são termos que ele usa ali. Quer dizer, uma forma de extensão que negaria a ação e a reflexão daqueles, no caso ele estava pensando em extensão para camponeses, o trabalho com camponeses, e o que ele nos mostra é que esse tipo de extensão, esse tipo de trabalho, diremos hoje, de divulgação, seria aquele que trata as pessoas como coisas, né? Coisas que nós informaremos, coisas que nós, como recipientes vazios. E o que ele nos diz, com toda razão, é que conhecer, e aqui citando Paulo Freire, não é o ato através do qual um sujeito, transformado em objeto, recebe dócil e passivamente os conteúdos que o outro lhe dá ou lhe impõe. O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Quer dizer, requer a sua ação transformadora sobre a realidade, demanda uma busca constante, uma invenção, uma reinvenção. Quer dizer, nós, quando fazemos o nosso trabalho de divulgação científica, você aqui, Iclis, o Bruno no Café História, eu no História Pirata, nós deixamos muito claro para quem nos está escutando o caráter provisório desse saber, provisório no sentido de sempre aberto ao diálogo. Quer dizer, há uma pesquisa que não é opinião, pura e simplesmente, mas que também não é verdade absoluta. E assim, é essa abertura ao diálogo e essa possibilidade de conversa e essa abertura às questões externas que garante que não façamos essa extensão paternalista, enfim, usando os termos ali que aparecem no Paulo Freire, que definitivamente não é o que a gente quer, né, Bruno? Exatamente. E eu acho difícil a gente dizer o que é história pública, o que não é história pública, sem correr o risco de parecer um juiz, né? A gente está no tribunal dizendo aquilo que é válido ou não. Eu acho que a legitimidade da história pública ela é construída justamente com o público. Eu acho que ela é construída a partir
partir de um lugar que nós ocupamos na academia, enquanto historiadores profissionais. Então, quando eu desenvolvo um projeto de história pública, Bruno, eu explico, eu argumento por que esse projeto, para mim, é de história pública. Agora, eu acho que quando eu, Bruno, estou escrevendo uma dissertação, quando eu, Bruno, estou escrevendo uma tese de doutorado ou um artigo que vai ser publicado num periódico científico, isso, em princípio, não é história pública, porque eu estou produzindo um artigo, uma tese, uma dissertação para uma banca, para leitores que são da minha área, para pessoas que são os meus pares. Então, inicialmente, essa história ela não seria uma história pública. Mas até isso é difícil de cravar, sabe por quê? Porque uma vez que a gente coloca o nosso artigo, a nossa dissertação, a nossa tese na rua, a gente perde absolutamente o controle sobre esse material. E perde o controle no sentido do leitor, da leitura. Porque, embora o meu público prioritário desses produtos de comunicação científica sejam meus pares, nada impede que alguém que simplesmente goste de história leia o meu artigo, leia a minha tese, leia a minha dissertação. Isso não acontece só na área de história, isso acontece em várias áreas, inclusive na área de ciências biológicas, da medicina. Hoje há um caso muito conhecido, que é o caso do fenômeno, melhor dizendo, do paciente informado. O que é o paciente informado? Eu estou com uma dor aqui no joelho e essa dor acaba irradiando para pontos da minha coluna e eu marco um médico, né? O médico ele vai me dar o diagnóstico, ele vai falar para mim o que eu estou sentindo, o que eu estou tendo, o que eu vou tomar como remédio. Mas antes de eu ir até essa consulta, eu jogo esses meus sintomas no Google. E lá eu encontro um artigo científico publicado numa revista de ortopedia que fala justamente sobre os sintomas que eu estou sentindo, né? E aí eu leio esse artigo, um artigo que não foi produzido para leigos, mas que eu consigo decodificar esse artigo. E quando eu vou para minha consulta médica, eu já tenho uma série de informações que podem ajudar o médico. Eu posso entender melhor aquilo que o médico vai falar sobre a minha condição. Isso seria o fenômeno do paciente informado. Então, quando eu vou com mais conhecimentos para um consultório, numa consulta médica, eu estou, de alguma maneira, compartilhando, né, certa autoridade com esse médico. Eu não estou, naturalmente, substituindo esse médico, né, nem superando a autoridade desse médico, de forma alguma. Mas, na nossa sociedade da informação, eu tenho acesso a muitas fontes que me permitem discutir e compreender melhor a minha situação. A mesma coisa acontece na história, né? Então, nós temos esse compartilhamento, e eu acho que a legitimidade do que é história pública nasce justamente desse fazer história pública a muitas mãos. Acho que é importante, e acho que é uma característica do campo da história pública, dos intelectuais públicos, dialogar com aquilo que está acontecendo nesse momento. O texto mais lido do Café História, em todos os seus quase 20 anos, é um texto que eu escrevi sobre o canal de Suez. É curioso esse dado. E por que é o texto mais lido? Porque há alguns anos houve um problema com um navio que ficou atolado no canal de Suez e as pessoas não sabiam o que era o canal de Suez. Ficaram muito surpresas ao descobrir que havia um canal daquela proporção. Espantou essas pessoas em saber que era um canal que já tinha décadas. E aí eu escrevi um texto sobre o canal de Suez e as pessoas acessaram. Por quê? Porque era aquilo que estava nos holofotes, no espaço público. As pessoas tinham uma demanda por esse tipo de história. Então, eu acho que é fundamental que o historiador esteja conectado com essas demandas. Agora, por outro lado, acho que nós não podemos apenas produzir uma história pública e fazer divulgação científica a partir das demandas externas. Eu acho que é fundamental, eu acho que faz parte, né, é uma das atribuições do historiador público produzir demandas também. Porque se a gente apenas atende a demandas, uma série de outras questões, de outros problemas historiográficos, questões sociais que estão em silenciamento, que caíram no esquecimento, vão continuar sendo silenciadas, vão continuar sendo esquecidas. E é papel do historiador produzir pauta, pautar a sociedade. Então, acho que a história pública é esse jogo multidirecional. Você, ao mesmo tempo que atende demandas, você produz essas demandas também. Então,
Eu falei disso no Instagram recentemente, que foi eu ter comprado uma bicicleta elétrica para sair do sedentarismo, pegar um sol, porque eu descobri que eu tô quase com deficiência de vitamina D. Isso acontece porque eu não gosto de pegar sol, eu tenho muita sensibilidade, já falei para vocês várias vezes sobre questão de conforto térmico, isso é importante para mim e tal. E o que tá me ajudando a sair de casa com a bicicleta elétrica, ainda mais nesse calor atípico de fim de março e começo de abril, é usar roupas leves como as da Insider. Além de elas não esquentarem tanto no sol, elas evaporam suor rápido e não tem aquela cara de camisa de sair pra correr, sabe? Elas têm uma aparência mais neutra, então elas acabam sendo mais versáteis. Você bota elas, esquece que tá usando e dá tudo certo. E com o meu cupom HistóriaFM, que é aplicado automaticamente se você clicar no link que tá aqui na descrição, você ganha 10% de desconto se for cliente recorrente e 15% de desconto se for cliente novo. Então não perca a chance de andar elegante e confortável com a Insider. Aqui eu quero entrar na parte da história pública, mais precisamente sobre essa questão do termo ter surgido nos Estados Unidos, no começo dos anos 70 e tal. Eu queria entender por que isso começou, com que objetivo, né? Porque não foi uma coisa que veio do nada, tinha um direcionamento ali, né? E porque até, Iclis, a gente tem um programa aqui sobre iluminismo que eu fiz com você, que é a minha área mesmo de pesquisa, e no século XVIII você encontra a expressão história pública, public history, mas naquele caso, a história pública estava relacionada à ideia de identidade nacional. E como a gente estuda, você tem também programas aqui sobre isso, a própria história, enquanto disciplina universitária, quando ela se consolida no século XIX enquanto um campo dentro da universidade, ela está conectada com o seu uso público, para a identidade nacional, etc. Então, como o Bruno falou, e aqui eu retomo também essa ideia, muito antes da institucionalização, da criação do campo, propriamente dito nos anos 70, a gente encontra esses usos públicos e a gente encontra pessoas fazendo práticas que a gente chamaria hoje perfeitamente de história pública. Um exemplo que é sempre mencionado pelos estudiosos da área é a tradição da History from Below, da história a partir de baixo, da People History e dos workshops. O Bruno tem um artigo sobre isso lá no Café História, do Rafael Samuel, nos anos 60, lá na Inglaterra, com a produção de história com o público, sobre o público, para o público, quer dizer, encontros que eram feitos no mundo britânico nos anos 60 entre estudantes e trabalhadores, historiadores profissionais e amadores. Esse modelo foi usado também na África do Sul, nos anos 70. Alguns lembram o New Deal, aquele plano que vem depois da crise de 29 nos Estados Unidos. O New Deal empregou muitos historiadores em trabalhos em memoriais, cemitérios, monumentos. Então foram contratados para localizar, para identificar, para pesquisar. Então a gente encontra, como o Bruno disse, eu estou aqui reforçando, trabalhos de história pública muito antes dos anos 70. Agora, nos anos 70, a gente tem um contexto específico lá nos Estados Unidos, e muito atual também, né, que traz um debate muito atual, de corte de gastos, de privatização, etc. Então, uma grande preocupação do Robert Kelley era conseguir emprego para os seus estudantes, para os seus alunos. Essa era uma das grandes preocupações, uma preocupação absolutamente legítima, né? Isso é algo que a gente conversa bastante, o Bruno e eu, como muitas vezes há historiadores que não gostam de entrar nesse debate da empregabilidade, do trabalho, que é um contrassenso, né? Se somos de esquerda, isso deveria ser um debate central e fundamental entre nós, mas alguns acham que isso diminuiria alguma coisa. Então, essa é uma das preocupações fundamentais que guiam a própria institucionalização a partir do Robert Kelley. Claro, o texto é dos anos 70, depois nos anos 80, o campo se expande para outros países de língua inglesa. Nos anos 2000, já um processo de internacionalização mais amplo. Então, assim, nos anos 70, foi criado o Conselho Nacional de História Pública. Em 2011, a Federação Internacional de História Pública, que ainda existe. Houve uma grande conferência de História Pública nos Países Baixos, em 2014, na China, em 2015. Aqui no Brasil, um marco importante foi o primeiro Congresso Internacional de História Pública, na USP, em 2012. E em 2023, o Bruno e eu também participamos lá em Quilmes, né, de um grande encontro de História Pública, que estabeleceu também a Rede Latino-Americana de História Pública. Então, há dos anos 80 para cá, e como você disse no começo do programa, Iclis, há um crescendo nos últimos anos, desse debate, dessa questão da história pública que vem sendo institucionalizada e vem se transformando em disciplinas, em cadeiras, em pós-graduações, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, lá em Campo Mourão, né, na Unespar, por exemplo, uma pós-graduação em História Pública, né, Bruno? Exatamente. Tem um bacharelado também em História Pública na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é um fenômeno, de fato, antigo. Você citou o History Workshop, né, na Inglaterra, nos anos 60, e a gente pode até falar também, tem um caso que eu sempre gosto de lembrar aos meus alunos na disciplina de História Pública, que muitos historiadores e historiadoras dos
Canale, na década de 60, final da década de 60, início dos anos 70, tinham programas de rádio para falar sobre história. Então é também uma prática de história pública. Agora, a grande jogada dos anos 70 é entender isso como um mercado, como uma demanda ativa, uma organização diária. E claro, o Robert Kelly está muito preocupado com a questão da empregabilidade. Eu acho que isso está no centro do artigo que a gente traduziu, e era um momento em que os historiadores, os estudantes de história, melhor dizendo, estavam se formando e não estavam encontrando empregos em sala de aula. Isso tem a ver com o momento de recessão econômica que os Estados Unidos atravessavam. E era um momento de choque do petróleo, então a área estava vivendo um grande pessimismo. E a ideia de você ampliar esse campo de atuação do historiador era justamente produzir mais empregos, valorizar o campo das humanidades. Então, isso está intimamente associado àquele contexto norte-americano dos anos 70. E fazendo uma rápida provocação, acho que vai ser a primeira provocação aqui que a gente vai produzir nesse programa. A história pública, se a gente entende ela como um fenômeno sobre uma narrativa sobre o passado que circula socialmente, que tenta produzir sentidos sobre o passado, a história pública não é apenas aquela história progressista, aquela história que emancipa. Ela pode ser uma história conservadora, ela pode ser uma história preconceituosa, ela pode ser uma história retrógrada. Então, a gente pode ter experiências que nós podemos considerar de história pública e que não é, digamos assim, uma boa história. Então, acho que isso é uma boa provocação, porque às vezes a gente acha que a história pública é somente aquela história que é feita com ética, é somente aquela história que é feita no campo progressista, e pelo menos a minha visão é que não é. Há histórias públicas que nós precisamos combater regularmente, principalmente as histórias públicas associadas à negação da própria história, né? Seria uma anti-história pública, talvez, né? Mas, enfim, isso dá pano para manga. Mas eu acrescentaria ainda uma outra dimensão, Bruno, nessa complexificação que você traz com total razão. Eu me lembro, já faz um tempo que eu li esse artigo, eu até recuperei ele aqui, o artigo do Gideon Boadu, História e História Pública em Gana. E justamente o artigo discute um pouco como, para muitas pessoas ali de Gana, o conhecimento histórico foi visto como algo estrangeiro e colonialista, porque de alguma maneira colocaria em xeque as próprias tradições, os próprios relatos. Então, o conhecimento histórico ali não foi visto exatamente como algo emancipador, foi visto como algo colonialista, porque violaria a memória, né? Ou violaria tradições, enfim. E a gente deveria, para isso, a gente iria a fundo no artigo, mas também acrescentar esse problema, acrescentar essa questão. Nem todo mundo vai querer receber esse conhecimento histórico. Exatamente, muito bom, muito bem lembrado. Bom, aqui nesse segmento do programa, eu queria abrir para vocês poderem tecer alguns breves comentários. E aqui nesse ponto eu preferi fazer de um jeito diferente, porque normalmente eu tento direcionar bem a pergunta assim, para os convidados, mas aqui eu quis fazer diferente. Eu pensei, eu vou pegar algumas formas conhecidas e consensuais assim de história pública, ou praticamente consensuais, e pedir para vocês fazerem comentários a respeito de como elas acontecem no Brasil. E na verdade vocês podem comentar o que vocês quiserem sobre elas, né? Eu vou deixar isso bem aberto. Acho que a gente pode começar por uma parte do que a gente considera história pública, que é bem já tá bem tradicional no campo da história, que é a questão da história oral e da memória. O que é que vocês gostariam de comentar da relação disso com história pública? A história oral, a gente pode dizer que ela é uma companheira ou uma prima, uma irmã da história pública. Isso acontece principalmente no Brasil, onde o campo da história pública, ele nasceu, né, na certidão de nascimento dele, principalmente naquele evento lá da USP, também em publicações posteriores, ela foi feita, né, essa importação da história pública foi feita principalmente por historiadores da história oral. São pessoas que já tinham traçado, que já tinham desenvolvido essa conexão com a comunidade, né? Então, obviamente, se você faz história oral, se você conversa sobre histórias pessoais, sobre histórias privadas, se você grava vozes, se você produz esse tipo de fonte, né? Inexoravelmente você já está conectado com a sociedade, você já está fazendo uma história por essas pessoas, né? E isso está no core, né, da história oral, né? Essa conexão com a comunidade. Então, os historiadores orais, eles se sentiram muito à vontade para fazer história pública, porque é algo que, na verdade, no fundo, eles já vinham fazendo, que era produzir uma história, né, em conjunto, a muitas mãos, com outras pessoas que não eram da academia.
Então, a gente tem uma dívida com o campo da história oral. Embora hoje a história pública seja uma área independente, continue dialogando com a história oral, mas é uma área hoje que, digamos assim, se emancipou da história oral. A história oral continua sendo um componente importante, uma ferramenta, uma estratégia, uma possibilidade para se fazer história pública, mas a história pública hoje acabou transbordando para além da história oral. Eu acho que isso é muito, muito positivo para o desenvolvimento do campo. E vale mencionar que é um pouco também um reconhecimento da nossa parte a esse respeito, que quem faz a apresentação do nosso livro é o Leandro Seawright, meu colega e meu amigo também aqui na USP, professor de Teoria da História, Metodologia e Ensino aqui na USP, que é alguém que trabalha com história oral. Então o Leandro faz a apresentação do nosso livro e também acho que vale mencionar, quem quiser ler sobre isso, que é um nome importante nessa discussão, a Juniele, né, a Juniele Rabelo de Almeida, que tem, por exemplo, um artigo que a gente usa às vezes em sala de aula, quando vai discutir história pública, o que a história oral ensina a história pública. E é legal pensar isso que o Bruno disse, né, porque se nos Estados Unidos a história pública vem muito a partir dessa questão do historiador atuando no mundo corporativo, no mundo da política, aqui no Brasil o DNA da história pública vem mais no sentido social e participativo, né? Eu acho que isso é também uma diferença de como a história pública chega e começa a ser trabalhada no Brasil, né? Exatamente, porque a história oral, né, ela já é desenvolvida no Brasil há bastante tempo, já é um campo que a gente pode dizer que é um campo consolidado, e é uma história que estuda não só trajetórias individuais, mas estuda também os grandes agentes sociais, os sindicatos, as associações. Uma empresa privada pode fazer uma história oral. Eu lembro que o meu pai, ele é aposentado da Petrobras, e eu lembro quando eu era adolescente, eu lembro que a Petrobras entrevistou ele e vários outros colegas dele, porque ela tinha um projeto de história oral, e esse projeto de história oral da Petrobras passava por conversar com os seus funcionários, de entender como que eles entraram ali, como é que foi o concurso, como é que eles viram as transformações da empresa. E então é um campo muito afim, muito conectado com a história pública. Então acho que essa conexão continua, né? Mas é isso, eu acho que a gente hoje extrapolou, né, a questão do estudo das trajetórias, das vidas, né? Então a gente está falando de fenômenos que são mais amplos no campo da história pública. A história pública, ela nasceu então principalmente para tentar suprir essa demanda de pensar os historiadores para além da academia. Um outro aspecto da história pública é um já muito tradicional, bastante antigo, e que eu acho que muita gente às vezes nem faz associação de uma coisa com a outra, que é a questão do museu, né? Qual é a relação do museu com a história pública? Eu acho que é muito interessante, né? Porque o museu, além de ser também um local de preservação, o museu é hoje entendido como um espaço de produção de conhecimento histórico também acessível ao público. Quer dizer, os historiadores trabalham junto com curadores, educadores, designers, gestores, comunidades, o que reforça exatamente a dimensão, digamos, interdisciplinar do trabalho em museu. Então, essa dinâmica mostra que a produção de história no museu, ela não é e nunca foi individual, né? Ela sempre é resultado de múltiplas contribuições, o que nos retoma a ideia de autoridades compartilhadas. Além do fato de que o público que frequenta museus é um público muito, muito diverso, né? É um público que tem variadas demandas, que está lá por variados motivos. É a pessoa que vai passear no domingo, né? Aqui em São Paulo, pertinho da minha casa, a gente tem o Museu do Ipiranga, e hoje muita gente vai no Museu do Ipiranga primeiro para passear no parque, que é lindíssimo, é super gostoso, e alguns acabam entrando no museu, muita gente nem sequer entra no museu. E agora o próprio Museu do Ipiranga, eu lembro quando reabriu, e que eu achei muito feliz a maneira como eles organizaram, muito boa, assim, impressionantemente boa. Certamente não estou sendo não estou sendo fanista aqui em relação à USP, né? Porque o Museu do Ipiranga é vinculado à USP, mas eu não tenho dúvidas de que é um dos melhores museus que eu já visitei na minha vida, porque assim, eu lembro que eles, quando reabriu, eles mantiveram aquele percurso do museu idealizado 100 anos atrás, e que era um percurso que tinha algumas narrativas que hoje não são interessantes, que hoje a gente considera até preconceituosas, etc. Mas essa narrativa foi mantida e junto a ela uma problematização. Quer dizer, com várias estratégias de conteúdos digitais, narrativas históricas. Quem nunca visitou o Museu do Ipiranga, quando tiver a oportunidade, o faça. É uma experiência maravilhosa, dá de 10-0 em muito museu da Europa, muito museu dos Estados Unidos. E vocês também vão ver lá um trabalho exemplar de história pública. De uma história que, e de novo, dialoga com aquela pessoa que está assistindo, usa múltiplas
múltiplas formas de interação com esse público, faz um uso do digital muito interessante. Você foi até recentemente também, né, Bruno? Foi. Eu acompanho o voto do relator. É um museu excepcional. É um museu que hoje tem inclusive uma autocrítica. Isso é muito legal. E sem fazer qualquer tipo de apagamento em relação à sua própria história. E o Museu do Ipiranga, ele tem algo que eu acho que todo museu que quer pensar a história pública tem muito bem, que é a ideia de mediação do conhecimento histórico. Eu acho que quando a gente pensa a interface história pública e museu, a gente está pensando na ideia de mediação. Eu acho que a história pública e os debates, os conceitos, a forma de fazer história pública, ela pode ser utilizada pelo museógrafo na construção das expografias, das narrativas museológicas. A museologia social, ela é muito parecida com a história pública. Então, eu acho que mediação, e mediação é uma palavra-chave para quem trabalha em museu, ela é uma palavra que interessa muito ao historiador público. Então, através das visitas guiadas, das ações educativas, das exposições interativas, a ideia de que o público não é só um espectador, ele participa da construção de sentido. Ele pode participar da própria construção da expografia. Lá no Rio de Janeiro, e aí vai uma outra sugestão de um museu, o Museu da Maré é excepcional. E toda a expografia do Museu da Maré foi construída principalmente com o apoio dos moradores do Complexo da Maré, que levaram objetos, fotografias, que deram entrevistas. Então, essa ideia de mediação e de construção coletiva com o público, isso faz com que o público se aproxime não só desse passado, porque ele se reconhece nesse passado que é contado pelo museu, mas ele se reconhece e se identifica também com a própria instituição, com a ideia de que o museu não é um espaço interditado a ele, mas é um espaço do qual ele participa ativamente da construção. Então, eu acho que essa é a grande interface, o grande diálogo entre a história pública e o museu, a mediação, a construção coletiva. Só queria fazer um comentário aqui, que na época da minha vida em que eu mais ia para São Paulo, o Ipiranga estava em reforma. Depois que ele reabriu para o público, eu não tô indo mais. E as poucas vezes que eu fui ele estava aberto, era só viagem a trabalho super curta que eu não tinha tempo. E eu não vou para São Paulo há 2 anos, então próxima vez que eu for, tá no roteiro, porque eu quero muito ir. E, pulando de museu, agora eu quero pular para um outro aspecto da história pública, que é o da ficção, né? E aí entra cinema, literatura, quadrinhos e tudo mais. Então, o que vocês gostariam de comentar a respeito? Até é legal para quem está escutando, porque essas múltiplas dimensões e diálogos de história pública, é claro que, assim, por exemplo, o museu, assim como a relação entre literatura e ficção, dialoga com a história pública, mas não é a mesma coisa, né? Claro, naturalmente. Então, é por isso que, por exemplo, um autor que é bastante referência na área de história pública, o Thomas Calvin, ou Covan, né, ele fala que, em vez de a gente falar em historiadores públicos, o mais adequado seria usar o termo praticantes de história pública, porque seria mais inclusivo. Bom, enfim, a despeito desses nomes, eu acho que no nosso livro, né, Bruno, tem um capítulo sobre a relação entre cinema e história pública, que é um capítulo muito bem escrito, que é o capítulo do Iclis, né? E você, Iclis, no seu capítulo, vou aqui exaltá-lo, você relaciona a produção fílmica sobre o dia D e a história pública quando você mostra que o cinema, ele não simplesmente representa o passado. O cinema participa ativamente da forma como as sociedades passam a entender o passado, sentir o passado, lembrar. Quer dizer, quando você faz essa análise, você sai daquela dicotomia banal de o filme é fiel à história ou o filme é infiel à história, né? Primeiro que a aplicação do termo fidelidade é engraçado, né? Como se o filme devesse, sei lá, ter um casamento monogâmico com a história ou alguma coisa assim. E na verdade, a chave de análise é outra, né? Você parte da ideia lá no seu artigo de que os filmes geram empatia, que os filmes têm poder de comunicação e que, no final das contas, a obra audiovisual tem um papel fundamental na consciência histórica. Não vou dar spoiler dos seus argumentos centrais do capítulo, para que as pessoas baixem e leiam o livro, mas a ideia geral do capítulo é mostrar como o cinema integra o conjunto de práticas que torna o passado significativo para o presente, que é exatamente uma das dimensões da história pública, quando o Bruno fez lá os 4 aspectos, né? Também recomendo uma leitura de um outro livro que saiu recentemente, do Júlio Pimentel Filho, sobre literatura e história. Não é um livro sobre história pública, mas é um livro sobre as relações entre literatura e história. É um livro muito bem escrito, muito gostoso de ler, e também recomendo aí para quem quiser pensar também a questão da literatura, né? E Daniel, se a gente pensar que a história pública, no seu sentido mais amplo, é um
digamos, uma representação, uma visão do passado e que ela admite diferentes linguagens, a gente tem um campo extremamente vasto de coisas, de expressões artísticas que podem ser história pública. Então, a gente pode pensar em documentários, em filmes, em quadrinhos, na própria literatura. O Marc Ferraud, né, historiador francês, trabalhava muito com documentários históricos. O Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, eu não sei se ainda tem, mas ele tinha um festival de documentários históricos. Então, a gente tem muitas possibilidades quando a gente está falando de linguagens. Eu conheço o trabalho de um quadrinista, de um ilustrador, que talvez ele seja mais conhecido e mais premiado no mundo inteiro do que aqui no Brasil, que é de onde ele é, que é o Marcelo de Salete. E o Marcelo de Salete, ele tem um trabalho que é simplesmente incrível, que se chama Angola Janga, né? Ele, através dos quadrinhos, através das HQs, ele fala sobre a vida dos quilombolas, a questão da escravidão. Então, esse cara, esse artista, ele é lido por milhares de pessoas no mundo inteiro. Ele tem um alcance gigantesco e fala sobre a história do Brasil, sem estar na academia, mas sempre em contato com a academia. Se você pega o Angola Janga, do Marcelo de Salete, você vai ver que, ao final, há mapas históricos, há uma referência bibliográfica. O próprio Marcelo de Salete fez história da arte, então ele é um historiador também, e que está produzindo para esse público mais amplo, esse público não acadêmico. Então, quando a gente está falando de ficção, quando a gente está falando de linguagens que não são aquelas chamadas tradicionais, a gente está falando também de múltiplas possibilidades para a produção da história pública. E aqui são uns dois complementos ao assunto, né? Um deles, sobre literatura, que é o fato de que em alguns países a literatura foi essencial para a criação de certas identidades nacionais, ou pelo menos discursos de identidade nacional a partir de estados e tal. E uma outra questão sobre cinema é que ano passado eu estava trabalhando num livro que seria sobre história no cinema, e eu comecei com essa intenção de discutir essa questão de fidelidade ou não, discutindo sobre que deveria haver uma flexibilidade por parte dos historiadores, mas que os historiadores deveriam estar no debate público analisando esses filmes, discutindo e tal, porque nem que seja pelo viés do entretenimento, né? Tipo, a gente não pode descartar o entretenimento voltado à história como uma parte importante do que nós podemos fazer, né? A gente não precisa ficar só na academia, a gente pode também tentar pensar em entretenimento. Só que aí eu parei, até porque eu desisti da academia, mas nos últimos tempos eu resolvi voltar ao meu sonho de virar roteirista. E eu escrevi um roteiro de um filme que se passa em 1881, todos os personagens inventados, não tem nada não tem nenhum evento histórico significativo aparecendo no filme, mas só de ter tido que escrever um filme sobre isso, eu já comecei a, não vou dizer mudar de ideia, mas eu comecei a repensar até um pouco do que eu escrevi ali, né? Porque eu tava escrevendo só do ponto de vista de historiador. Aí agora, estando do ponto de vista de alguém que tá roteirizando, e eu tô envolvido com um outro projeto que eu não posso falar ainda, mas que tem a ver com história também, e esse é sobre história real, isso tá me forçando a repensar cada vez mais essa relação de história e ficção e os limites da entrada dos historiadores nisso e tal. Eu acho que se no futuro esses projetos saírem do papel e eu resolver retomar esse livro, ele vai ser um livro muito melhor do que seria se eu tivesse publicado ele sem roteirizar nada, né? Mas enfim. Uma outra questão, já que a gente tá falando de historiadores produzindo coisas, tem a ver com a história pública nas redes, né? Como isso que o pessoal tá ouvindo agora, tipo, né? O História FM, mas também História Pirata, o Café História, os inúmeros canais de YouTube, e que é talvez o principal campo de disputa hoje, quando a gente pensa em história no debate público, né? Então, o que vocês gostariam de falar sobre história nas redes? É basicamente o que a gente tem feito a vida inteira, né, Daniel? E você também, né, Iclis? A gente tem feito a história nas redes. E eu sempre falo a mesma coisa. Acredito que não podemos mais falar em uma história pública e uma história pública digital. Porque toda história, ela está passando pelo digital. Mesmo que você tenha um projeto de história pública que não seja digital estrito sensu, né, não é um blog, não é um podcast, você vai precisar desses meios digitais para divulgar o seu projeto. Mesmo que você tenha um filme, um documentário que vai ser exibido nos cinemas, você vai precisar das ferramentas digitais, das ferramentas online
online para produzir em alguma medida o seu material. Então, tudo está passando hoje pelo digital. E isso traz desafios enormes, porque tudo hoje no digital está passando pelo poder dos algoritmos, pelo poder das big techs, pelo poder de tornar visível ou invisível um determinado tipo de conteúdo. E acho que isso é uma grande pedra no sapato. Eu acho que isso, inclusive, tem me desanimado um pouco hoje com o meio digital. O poder concentrado dessas grandes empresas de tecnologia, e são empresas que são verdadeiras caixas pretas, empresas que detêm o monopólio da fala, e então eu acho que a história digital, a história pública estão muito conectadas, elas têm muitas possibilidades, mas a gente não pode fechar os olhos também para as grandes dificuldades que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar cada vez mais, que é o poder dos algoritmos, né? A história mediada, não necessariamente mais por pessoas, mas mediada por algoritmos, por robôs. E, enfim, é preciso pensar como é que fica essa dimensão pública a partir do algoritmo, né? Porque isso também, Bruno, até é uma das coisas que explica a minha passagem para o podcast. Eu relutei a começar a fazer história nas redes, porque eu tinha medo daquilo que depois eu descobri que tem um nome, né, para isso, que é o Sagan Effect, né? O efeito Carl Sagan. Carl Sagan foi um dos maiores divulgadores científicos, talvez até o maior, não sei, nas últimas décadas, e o Carl Sagan parece que também era um grande pesquisador, mas a ideia do efeito Sagan se refere-se ao fato de que ele teria sido, às vezes, desconsiderado pelos seus pares enquanto pesquisador, porque fazia também divulgação científica. Então eu lembro que quando as primeiras vezes que me chamaram para fazer vídeos, eu tinha uma certa relutância, porque eu tinha medo de que isso me prejudicasse a minha carreira científica, eu sempre quis ter, etc. Mas eu lembro que eu comecei a gravar por dinheiro, né? Comecei a gravar para as escolas que eu dava aula, vídeos, por questões financeiras, por questões de trabalho e nada além disso. Foi depois, isso vai ao encontro do que o Bruno disse algumas perguntas atrás, foi depois que eu descobri que existe o conceito de história pública, que a divulgação científica é um campo que pode ser interessante. Foi mais pra frente que mais pessoas começaram a fazer isso, né? Então, os primeiros vídeos que eu gravei no YouTube são de 2009. Tô cabeludo. Coisa que tá mais escassa hoje, né? Os meus cabelos. Depois eu participei de um projeto chamado Se Liga Nessa História. Hoje o canal se chama Partiu Universidade, tem 1.600.000 inscritos. E no processo de trabalho da história nas redes, eu comecei a receber devolutivas de professoras e professores que diziam utilizar muito meus materiais para dar aula. E eu digo que isso foi o que me motivou a continuar nesse campo, né? Isso foi o que deu um sentido ao meu trabalho e ainda dá. E hoje, no podcast História Pirata, um pouco o sentido acaba sendo primordialmente esse também. Muitas pessoas de várias áreas vêm falar comigo, mas com muita frequência a gente recebe mensagens de professores, professoras dizendo: olha, mudei toda a minha aula por causa daquele podcast. Tenho certeza que você deve escutar também isso muito, Iclis. Inclusive, o Bruno falou que o texto sobre o canal de Suez é o mais acessado do Café História. No caso da História Pirata, todos os programas mais acessados são aqueles que dialogam com conteúdos escolares. Então, a Revolução Francesa, Iluminismo, são esses grandes temas. E aí, pensando no trabalho aqui de nós três que estamos falando, e fazendo aqui um autoelogio à nossa área de História, é legal como na área de História, quase todos os trabalhos que a gente desenvolve em divulgação científica nas redes são colaborativos, né? O Bruno chama pessoas para escrever, o Iclis e eu chamamos pessoas para entrevistar, para conversar, como está acontecendo agora. Quer dizer, nós historiadores, muito felizmente, escapamos desse modelo do Star System, daquele que vai e fala no jornal uma grande sacada, que depois uma semana muda. Eu acho que em outras áreas das ciências humanas, esse modelo de Star System ainda é muito forte na divulgação, né? Se pensa em divulgação, você pensa lá no filósofo indo no jornal, fazendo uma grande sacada. Entre nós, historiadores, eu acho que a gente está sendo muito feliz na dimensão colaborativa dessa divulgação científica que a gente vem fazendo nas redes. O que dá mesmo para ela uma dimensão de história pública que eu acho muito interessante. Como se nós já não tivéssemos tantos desafios assim, como a questão dos algoritmos, a gente precisa pensar agora a questão da inteligência artificial, porque pode ser que muitas pessoas que tenham um interesse legítimo em história prefiram fazer uma pergunta para o ChatGPT, ao invés de ler um texto no Café História ou de escutar um programa do Iclis ou do Daniel. Então, eu acho que é um momento de reavaliação do nosso lugar enquanto humanos nesse processo de escrita da história. Porque o que a gente está vendo agora com a inteligência artificial é que, pela primeira vez, nós temos uma concorrência não humana na escrita da história, né? Nós temos hoje um
uma história que não é feita por humanos, embora seja uma escrita baseada naquilo que os humanos produzem. Então, para quem gosta daquele tema sobre pós-humanismo, eu acho que esse é um prato cheio de entender qual é o lugar do historiador, principalmente do historiador público, daquele que trabalha diretamente com divulgação científica, qual é o lugar dele e o seu papel, a sua relevância dentro de uma sociedade que consome cotidianamente inteligência artificial e conteúdos produzidos por inteligência artificial. E tem muita gente falando hoje em dia que, olha, isso é uma bolha, isso é um hype, que isso vai passar. E a minha aposta é que isso não vai passar. Isso vai se intensificar. Essa semana eu estava lendo uma notícia falando que as empresas que produzem placas de vídeo e componentes diversos de computadores, de informática, principalmente de memória RAM, que é muito consumida pelas inteligências artificiais, elas têm contrato de fornecimento até 2030. Basicamente, todo o estoque de placa de vídeo e memória RAM já está comprometido com essas empresas de inteligência artificial até 2030. Então, a inteligência artificial que está presente hoje no nosso celular, no nosso relógio, no nosso computador, esse tipo de uso ele só vai se ampliar cada vez mais. Então, a gente precisa também desatar esse nó de o que o historiador humano faz que é diferente do historiador da inteligência artificial, desse historiador androide, digamos assim. E antes de pular para a próxima pergunta, o Daniel estava comentando que os episódios, as coisas mais populares normalmente têm a ver com discussões que estão em voga, ou aqueles temas escolares populares, né? Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no História FM. Eu vou dizer exatamente qual é o top 10 episódios mais ouvidos de História FM até hoje. Só para o pessoal ver quais são os temas. 10º lugar, Guerra do Yom Kippur, que saiu logo depois daquele ataque do Hamas em Israel. Então, tava em voga o assunto, né? Em 9º lugar, um episódio sobre marxismo, que é um tema bem popular nas redes, quem discute história, política e tal. 8º, Alemanha nazista, que é tema que, né, você vai em qualquer banca, tem lá uma revista falando sobre, sei lá, o tamanho do pinto de Hitler. Hitler não sei o que, Hitler não sei o que lá, algum não sei do que de Hitler. Eu tinha até uma brincadeira com um amigo meu que morava comigo, a gente ia na livraria e a gente fazia uma competição. O que a gente vai encontrar mais? Se é livros que tem Hitler no título ou livros da Mari Del Priore. Às vezes a Mari ganhava, às vezes Hitler. Eu falei isso pra Mari, inclusive, no evento que a gente se encontrou. Foi muito bom. Aí, 7º lugar, Coluna Prestes. Eu nem sabia que tinha tanta demanda sobre isso, mas foi super bem. 6º lugar, Stalin, porque essa figura, como diz um amigo meu que estudou história na Rússia, as pessoas falam mais de Stalin no Brasil do que na Rússia. 5º lugar, Primeira Guerra Mundial, que é tema popular também. 4º lugar, Palestina e Israel, por motivos óbvios. 3º lugar, Segunda Guerra Mundial, que é esse tema que vem de tudo, né? 2º lugar, o episódio 2, sobre a Idade Média, e o episódio mais ouvido sobre Napoleão, que inclusive eu gravei com o Daniel. Então você pode ver, ou são temas que tinham a ver com o momento que o episódio saiu, ou são temas que são muito populares, seja por debates políticos, seja porque são temas escolares, né? Então só reforça o que o Daniel estava comentando. E, pra seguir adiante, eu queria pedir para vocês comentarem, dentro das possibilidades, a relação entre história pública e entretenimento. Eu falei um pouco ali sobre historiador produzir entretenimento no YouTube, falando de cinema, etc. Mas aqui eu tô pensando no entretenimento em si, como jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, que é uma seara em que a história também vende muito, né? É muito legal. Eu lembro lá, quando eu dava lá no UNB, que a gente frequentemente se reunia, eu e outros professores nerds, para jogar um jogo de tabuleiro sobre o Tratado de Versalhes, que era uma maravilha, assim. Eu mesmo lembro de aprender muita coisa sobre o Tratado de Versalhes a partir daquele jogo, super detalhista, super complexo. Também me lembro de quando o Bruno e eu estávamos no Congresso de História Pública de Luxemburgo, de um historiador chamado Danny Belanger, um historiador canadense, que fez uma apresentação sobre o trabalho dele a respeito da história oral dos videogames. Então ele trazia pessoas para jogar videogames antigos, que eles jogavam na infância, etc., e conversava. Enquanto isso, eu lembro que ele até abriu a palestra dele dizendo assim, eu achei muito divertido: gente, Assassin's Creed é muito legal, mas tem outras coisas, tá? Que de fato, quando se fala história pública e videogame, muita gente já pensa em Assassin's Creed, que é de fato muito legal, eu mesmo jogo, mas tem outras coisas. De fato, os jogos que você menciona, Iclis, você tem episódios aqui sobre isso também, podem funcionar como formas de reencenação histórica, como ferramentas educativas, como espaços de debate, o próprio game, ou o game enquanto representação, e justamente aí tem também um campo importante para a atuação dos historiadores, para questionamentos sobre historiadores, e também para pensar
pensar como, às vezes, representações, distorções externas ao videogame entram nele, né? Então, o meu doutorado, por exemplo, foi sobre o Thomas Paine, que é um inglês que luta na Revolução Americana e na Revolução Francesa. E no Assassin's Creed, o Paine é apresentado como um prisioneiro americano na Revolução Francesa. Quer dizer, isso nos ajuda a lembrar como foi passada para a posteridade uma ideia de um Paine americano, sendo que ele não era americano. Então, os videogames funcionam para a gente pensar tudo isso, e esse historiador, o Boulanger, por exemplo, ele pensa também a questão da preservação do videogame, porque a história do videogame, ela tende a ser muito dominada, não a história dos historiadores, claro, mas a maneira como as pessoas pensam a história do videogame, por uma dimensão de progresso e de atraso e de o novo que supera o antigo, talvez maior do que na maioria dos outros campos. Então, pensar os videogames como produtos culturais, como meios de comunicação, circulação e reflexão histórica, é também um campo fundamental para quem está pensando em história pública. Já se perguntaram o que é história e qual o ofício do historiador? Trata-se de uma investigação profunda sobre as jornadas da sociedade humana, suas transformações e o que contribui para explicar os problemas e desafios do presente. Um outro campo, e esse é um campo com o qual eu sei que o Bruno está muito próximo, é muito íntimo a essa relação, é entre história pública e jornalismo, né? O que a gente pode falar sobre isso, levando em consideração que às vezes existem algumas tensões entre historiadores e jornalistas também, né? Quem fez uma faculdade de história e nunca ouviu alguém criticar um livro que foi de história escrito por um jornalista, que atira a primeira pedra, né? É verdade. Mas olha, vou te falar que eu vejo mais ainda historiador criticando o livro de historiador. Então, isso é verdade. Parece, né? Parece que nós somos críticos somente aos jornalistas, mas na verdade a nossa crítica é direcionada principalmente para a nossa própria área, né? E aí eu estou falando de crítica no sentido construtivo. Eu acho até que o Brasil ele precisa mais retomar essa dimensão crítica do trabalho, sabe? De produzir realmente uma literatura, uma fortuna crítica, digamos assim, do próprio campo, né? Que a gente não tenha medo, né, de apontar inconsistências, que a gente não tenha medo para apontar equívocos e questionar paradigmas, né? Eu acho que isso faz muito bem para a nossa área. Hoje eu sou formado em História e Jornalismo e eu fico muito à vontade para falar sobre a relação, que de fato foi durante muitos anos uma relação muito tensa, marcada por muitas desconfianças, né? E desconfianças nos dois caminhos, né? Do jornalista, que sempre desconfiava dos jargões, do historiador e das suas falas prolixas, e o historiador que reclamava das simplificações, das distorções da história que era vinculada, produzida por jornalistas e no jornalismo. Eu acho que lá nos anos 90 a gente tinha uma postura que era muito ruim, que era uma postura de tribunal mesmo, de apontar o que estava errado, por que não se deveria confiar numa história produzida por jornalistas. Eu acho que depois, tanto o historiador quanto o jornalista, eles acabaram entendendo que são dois campos de atuação bem diferentes, com propósitos diferentes, com linguagens e públicos que também frequentemente são diferentes. Mas que, apesar disso, são dois campos que podem trabalhar conjuntamente. E tanto o jornalista pode aprender com o historiador, quanto o historiador pode aprender com o jornalista. E eu acho que é nesse momento que a gente está agora, que a gente está vivendo. Então, eu percebo em muitos colegas meus uma maior disponibilidade para atender entrevistas, para participar de programas, para ir até telejornais. Eu gosto muito de entrevistar jornalista, porque eles sempre acabam me retornando muito mais rapidamente, eles são mais objetivos, eles são mais concisos, então isso é muito bom. É muito bom trabalhar com jornalista. E, ao mesmo tempo, eu acho que os jornalistas também estão mais disponíveis para escutar os historiadores. Todo ano, e aí também tem um dado trágico
trágico. Eu recebo pedidos de jornalistas para comentar o fenômeno do nazismo, do neonazismo, pessoas que estão fazendo expressões fascistas, bandeiras nazistas que são encontradas por aí, né? Então é um dado trágico, mas isso mostra como o jornalista está preocupado em trazer um olhar mais aprofundado, ancorado em pesquisa historiográfica, do especialista. Então é um trabalho de parceria. Eu acho que a gente conseguiu finalmente superar aquela desconfiança pela desconfiança, sabe? E entender que, olha, se a gente une forças aqui na produção desses projetos, dessas reportagens, a gente consegue se beneficiar duplamente. E o Café História, né? O Bruno tem a dupla formação, né? O Bruno tem a formação de historiador e de jornalista. E uma das coisas legais do Café História é que quando o autor, eu já escrevi vários textos lá, manda o texto, o Bruno dá muitos toques, um pouco assim, também no sentido de aprender conjuntamente a escrever para o público. Eu tenho certeza que muitos desses toques têm a ver com a sua formação de jornalista, né? E uma outra coisa que eu queria mencionar, que eu acho legal, é que no nosso livro nós temos um capítulo exatamente sobre a presença de historiadoras e historiadores no telejornalismo da Rede Globo. O capítulo foi escrito pelo Wellington Amarante, lá da Federal de Uberlândia, que fez um pós-doutorado com esse tema. Então, também esse é um tema que no livro a gente explora, tal, a partir desse artigo do Wellington Amarante, que está muito legal. E já que a gente comentou sobre publicações, etc., tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar a respeito da história pública em livros de divulgação? Porque no começo a gente estava falando ali sobre se o livro está publicado, se ele está no mercado, então, tecnicamente, ele está ali para o público, né? Mas que nem todo livro é escrito para o público e existem livros que é o contrário, né? Que a proposta do livro é que um público mais amplo consiga entender. É a proposta, por exemplo, da coleção História FM, mas não é a única, tem outras coleções, já existiram outras coleções e ainda existem, como é o caso das coleções da Editora Contexto e tudo mais. Então, o que a gente pode falar sobre a ideia do livro feito especificamente para divulgação? Olha, eu sou suspeito para falar porque eu sou uma pessoa muito das redes, eu sou uma pessoa muito identificada com tecnologia, com o digital, mas eu sou profundamente apaixonado pelo texto e pelo texto impresso. E eu acredito muito no potencial do livro. O livro, a morte dele já foi decretada muitas e muitas vezes, mas o livro está aí, ele continua existindo, ele não foi suplantado pelas novas tecnologias, ele existe há milhares de anos e vai continuar existindo por outros milhares. Estava até conversando com o Daniel hoje mais cedo sobre o meu interesse, que eu acho que é um interesse agora que está crescendo, em escrever mais livros para esse público não acadêmico. Eu estou prestes a entregar agora para a editora um livro sobre Primeira Guerra Mundial, o Daniel vai entregar também em breve um livro sobre iluminismo, e que são livros de fôlego, amparados em pesquisa historiográfica, mas que são voltados para pessoas que não são da área acadêmica, ou ao menos pessoas que não são formadas em história, mas que têm interesse por esses temas históricos. Então, eu acredito demais na mídia livro. O Brasil, ele tem uma tradição enorme com a Companhia Editora Nacional. A Editora Brasiliense, nos anos 80, tinha uma coleção que eu acho que foi a mais importante de todos os tempos no campo editorial, em se tratando de história pública e divulgação científica, que era a coleção Primeiros Passos e a coleção Tudo é História. São livros de bolso, eram livros baratos, muito objetivos, escritos por grandes especialistas em suas áreas e que era voltado para esse público não acadêmico. E um público que vivia ali em meados dos anos 80 e que estava ávido por conhecimento, por informação, porque era um momento de reabertura democrática do Brasil. Então as pessoas queriam entender o que significava comunismo, anarquismo, o que era o movimento operário, e esse projeto, essa coleção da Editora Brasiliense, que fez, inclusive, da Brasiliense a editora mais importante dos anos 80 no Brasil, eu acho que é um exemplo paradigmático de como uma boa coleção de livros impressos pode transformar a história pública e a divulgação científica. E também, fazendo de novo um adendo semelhante ao da resposta anterior, no nosso livro a gente tem a presença de pessoas que não são da história por formação, mas que atuam na história em outros campos, e a gente tem, por exemplo, um capítulo que é uma entrevista com a Clarissa Mello, que trabalha como editora lá na Crítica da Editora Planeta, tem produzido vários livros de história, então o trabalho dela tem tido um impacto muito grande, né, na historiografia. Por exemplo,
A Queda de Robespierre, do Colin Jones, foi um projeto que ela trabalhou, eu trabalhei junto com ela, também na produção da tradução desse livro para o Brasil. Então, essa é uma discussão também que está presente lá no nosso livro, de maneira muito qualificada, com a entrevista com a Clarissa. E para a gente terminar esse segmento de tipos de história pública, que não está cobrindo todos os tipos, mas acho que a gente vai conseguir completar um panorama até que bastante amplo, tem a questão da educação formal, como, por exemplo, os livros escolares e as próprias aulas, né? Que é uma coisa fornecida pelo Estado, de maneira gratuita, que existe uma obrigação, entre aspas, né, de que todas as pessoas se eduquem, é um direito que está na Constituição, então... Isso também tem a ver com história pública, né? Por mais que às vezes a gente não pare para pensar. Com certeza, assim, algo que o Bruno também já mencionou hoje, é algo que é um aparente paradoxo, né? Se a gente for pensar, porque embora o campo da história pública seja frequentemente definido como aquele que trabalha com a história fora da universidade, fora da sala de aula, tem crescido o número de disciplinas e programas universitários voltados à história pública. Então você tem esses cursos diretamente titulados de história pública na universidade, mas existem também formações em história aplicada, humanidades digitais, comunicação de história, gestão do patrimônio cultural, que compartilham esse interesse pela relação entre história e o engajamento público. E a partir dessa constatação, a gente pensa o próprio ensino, né? Quando a gente pensa em história pública e ensino, vem à minha cabeça, ao mesmo tempo, um afastamento e uma aproximação. Quer dizer, o ensino de história que você mencionou, Iclis, no ensino básico, tem um público específico, as crianças e os jovens em idade escolar. E diferente dos outros públicos da história pública, esse público é obrigado a estar lá. É um público cativo, né? Ele é obrigado a frequentar a escola, né? Você mencionou a questão estatal, são avaliados por meio de provas, atividades, mas ainda assim, eu acho, isso é um debate, tá? Tem muitas discordâncias a esse respeito, mas eu ainda acho que há um ponto de conexão entre a história pública e o ensino, na medida em que ambos estão buscando, de alguma maneira, comunicar a história para públicos não acadêmicos, não especializados. Então, nesse sentido, a gente encontra, às vezes, o uso de estratégias semelhantes, como a história oral, as exposições, os jogos, os projetos educativos, tudo aquilo que a gente mencionou ao longo do programa de hoje, né? Então, assim, atividades como feiras, concursos, eventos históricos. Quando eu estava fazendo quando eu estava trabalhando na American Philosophical Society, no começo deste ano, eu fui no Museu Benjamin Franklin, lá dos Estados Unidos, que é um museu lá que tem também uma proposta de ensino de física, né? Então, as pessoas vão lá, as crianças vão lá e brincam com as bolinhas e aprendem física, quer dizer... Há conexões entre o ensino e aí mais que a história pública, né, o conhecimento público como um todo, de maneira que muitos professores hoje reconhecem as suas próprias práticas quando eles entram em contato com os fundamentos da história pública, né? Então, quando a gente fala em histórias públicas e jogos videogame, né, como nós dissemos agora, imediatamente alguns professores podem falar, poxa, já usei o videogame em sala de aula, já usei o Café História em sala de aula, já usei o História FM em sala de aula, assim por diante. Então, há pessoas que pensam o ensino de história também como uma forma de história pública, há debates a esse respeito, mas o que me parece seguro de dizer é que há pontos de contato muito importantes. Como a gente discutiu antes, o debate sobre história pública ele começa em grande medida para buscar alternativas para os estudantes de história que estavam se formando e iam encontrar um mercado de trabalho difícil que não absorve todo mundo, né? Mas quando a gente fala de século XXI, de anos 2020, quais são as alternativas profissionais que a galera tem além da sala de aula? Tanto aquelas que já existem há mais tempo, quanto as que surgiram nos últimos 10 ou 15 anos, né? Claro que uma parte disso já foi comentado nas perguntas anteriores, mas eu queria saber se vocês teriam outros exemplos que ficaram de fora que vocês gostariam de comentar. E claro, fazer um disclaimer para quem tá ouvindo que assim, existem trabalhos que pessoas formadas em história podem fazer, mas que são campos em que a demanda é muito baixa. Então você tem um diploma em história, você quer fazer aquilo, você não consegue porque não tem vaga, infelizmente. Vou dar até um exemplo. Eu tenho uma conhecida que fez história no mesmo curso que eu e ela trabalhava com restauro de obras de arte. Só que as competências para fazer isso não são ensinadas na faculdade, você tem que fazer cursos específicos que nem todo mundo vai conseguir fazer e o número de lugares onde existe vaga para restauro é muito restrito, é um nicho, né? Então, só deixando claro que algumas das respostas que eu acredito que o Daniel e o Bruno vão dar para essa pergunta podem ser coisas que não tem tanta demanda, mas vai ser mencionada porque é uma possibilidade que existe, mesmo que ela não seja tão ampla, né? Então, fiquem à vontade para responder como vocês preferirem. Eu acho que a gente não pode vender ilusão também para
para os nossos ouvintes. Para além da sala de aula e do campo da pesquisa, é muito difícil que a gente encontre campos hoje muito bem estabelecidos de atuação do historiador profissional. Eu acho que o nosso cenário hoje ele é muito melhor do que era há 10, 15 anos. Nós temos mais possibilidades de trabalhar com consultoria, assessoria, prestar serviço para editoras, para TV, como você pode ser um historiador e ter um canal no YouTube, você pode ser um podcaster. Agora, como você mesmo disse, Iclis, eu acho que a universidade ela está num momento de transição, né? Não a universidade como um todo, mas o campo historiográfico. Então, a gente está começando a estabelecer ainda laboratórios, disciplinas, novos bacharelados, que é aquilo que vai justamente desenvolver essas habilidades que essas novas formas de atuação demandam. Então, creio que ainda vai demorar alguns anos para que a gente possa ter esses campos bem estabelecidos e que eles sejam, de fato, uma alternativa à sala de aula. Mas algumas pessoas já conseguem fazer isso, mas são poucas. Geralmente são pessoas que já têm essas habilidades desenvolvidas em outros espaços. E normalmente são pessoas que estão em sala de aula e vão fazer isso por fora, e aí quando esse negócio dá certo, aí elas decidem sair da sala de aula ou não, né? Exatamente. Por exemplo, eu faço Café História há quase 20 anos, mas eu sou formado em jornalismo, então eu tenho essas habilidades, eu desenvolvi isso também do ponto de vista profissional. Agora, muita atenção deve ser dada aos riscos também desse tipo de atuação, porque é muito fácil que a história pública, a divulgação científica, ela acabe funcionando também como uma precarização do trabalho do historiador. É mais uma coisa que eu preciso fazer. Eu vou trabalhar final de semana, eu vou trabalhar de madrugada para produzir um vídeo, um podcast. Então, a gente precisa estar muito atento a esse tipo de precarização, tipicamente neoliberal. A gente precisa estar muito atento ao adoecimento que uma sobrecarga de trabalho pode ocasionar para esse tipo de profissional. Então, trata-se não só do desenvolvimento de habilidade na universidade, mas que a gente discuta também do ponto de vista ético e do trabalho, né? Porque fazer história pública e fazer divulgação científica é um trabalho. Então, já que a gente está falando tanto de profissionalização, de organização de campo, a gente não pode perder de vista essa dimensão da história pública. E complementando a fala do Bruno, que foi perfeita, eu assino embaixo aí tudo que ele disse, diria também que em outros países há um reconhecimento social maior do conhecimento do historiador enquanto conhecimento útil para muitos campos para além da sala de aula, né? Então a gente vê em outros países, amigos, colegas nossos, que eu fiz história e trabalho em tal setor, sei lá, de marketing de uma empresa. Claro que isso também tem que ser questionado, problematizado, mas de maneira mais ampla a gente vê um reconhecimento social maior do conhecimento historiográfico como conhecimento que pode te ajudar a trabalhar melhor em áreas que vão muito além da história. Além do fato, isso também tem a ver com questões econômicas, de riqueza, de pobreza, econômicas e, portanto, históricas também. Em outros países, a gente tem uma maior frequência de instituições extra-acadêmicas e que também empregam e que trabalham com história, né? Eu mencionei hoje que eu trabalhei na American Philosophical Society, que emprega vários historiadores e é uma instituição financiada com dinheiro privado, de doadores, etc. E no nosso livro também, para mais uma vez remeter ao nosso livro para que vocês leiam, nós temos uma entrevista com Gary Burton, né, da Thomas Paine Association. Então, para pensar como em outros países, há instituições também que empregam historiadores em coisas extra-acadêmicas, que também existe no Brasil, mas em menor escala, né? Então, acho que também parte do nosso trabalho aqui como divulgadores científicos, do Iclis, do Bruno, meu e de vários amigos nossos também, é mostrar para a sociedade a importância social da história, a importância da história como o conhecimento de história te dá ferramentas de resolução de problemas em vários campos da atividade humana, para além de apenas o ensino, que é uma dimensão importante. E eu também falo isso com meus alunos. Frequentemente, meus alunos vêm falar comigo: professor, consigo viver de YouTube? Consigo viver de podcast? Eu digo para eles: poxa, nem eu faço isso, eu nunca fiz. Eu sempre precisei dar aula junto, etc. Mesmo quando eu não estava na universidade e que podia dedicar mais tempo a isso. Então, ainda digo para eles que há pessoas que conseguem viver apenas da divulgação científica, por exemplo, mas que é muito difícil. E são muitas poucas pessoas que conseguem isso, né? E assim, não é uma questão meramente de pessimismo, de desânimo, mas é uma de realidade mesmo
do nosso campo profissional. E lembrando que mesmo quando você atua como um profissional liberal, quando você é um podcaster ou um youtuber, as plataformas, elas não são propriedades suas. Então, você pode ter um canal no YouTube muito bem estabelecido e o YouTube simplesmente entender que você cometeu alguma violação do contrato, banir o seu canal, ou a plataforma na qual você publica os seus podcasts pode deixar de existir, pode ser vendida para outra empresa e mudar completamente o modelo de negócios. Então, é uma área hoje que ela é muito instável e ela é muito suscetível a poderes externos. Então, eu acho que isso torna também a consolidação dessa área um desafio ainda maior. Talvez uma solução para isso seja o desenvolvimento de plataformas proprietárias das universidades. Então, se você puder ter um núcleo de pesquisa, uma incubadora cultural que possa desenvolver novas tecnologias, né, proprietárias, e que você possa ter decisão efetivamente quanto ao funcionamento dessas plataformas, acho que seria incrível, né? Ainda estamos longe desse cenário, mas acho que é um cenário possível. Para muitas pessoas, história é um tema de interesse pessoal, não profissional, um hobby, muitas vezes sobre um período ou tema específico. Também são muito populares obras contando a vida pessoal de pessoas do passado. Como diz o meme, história seria fofoca sobre pessoas que já morreram. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou. Saiu muita coisa nos últimos anos sobre história pública no Brasil. Lá fora também tem muita coisa. Esse campo está crescendo muito em termos de bibliografia. Então, o que vocês recomendam para o pessoal que está ouvindo e quer começar a estudar esse assunto, até a partir de debates um pouco mais teóricos e tal? Eu vou indicar livros aí que são bem diferentes entre si. A primeira recomendação é um jabá, é um livro que a gente já falou bastante aqui nesse programa, que é o História em Público, um livro organizado por mim e por Daniel, onde você vai poder encontrar artigos, entrevistas, tem a nossa apresentação, onde a gente fala um pouco também sobre a história da história pública, tem a tradução do texto do Robert Kelly. Então, você pode baixar esse livro gratuitamente. Onde é que você encontra ele? No site do selo Caliandra, que é o caliandra.unb.br. Lá você consegue baixar e depois dar um feedback pra gente, diz o que você achou, se você gostou, se sente falta de alguma coisa. Então, a minha primeira recomendação é o nosso livro. Eu vou deixar o link na descrição. Se na hora que esse episódio sair o link não tiver lá, é porque eu esqueci. Aí vocês podem cobrar lá no Instagram. Ei, você disse que ia botar o link, cadê o link? Aí eu vou lá e boto. E a minha segunda recomendação é um livro gringo que eu gosto bastante, que se chama The Oxford Handbook of Public History, editado pelo James Gardner e pela Paula Hamilton. E eu gosto muito desse modelo. E esse tipo de modelo de livro, ele é muito popular nos Estados Unidos na academia, né? Que é o handbook, né? Que é um tipo de manualzão, né? Mas não é um manualzão no sentido de um tutorial de como fazer isso ou como fazer aquilo. Mas é uma tentativa de você explorar ao máximo diferentes perspectivas e dimensões de um mesmo tema. Então você tem handbook da Primeira Guerra, da Revolução Francesa, e existe também esse handbook da Oxford, né, da editora de Oxford, sobre história pública. Então, essa é a segunda recomendação. E a terceira recomendação, ela é uma recomendação um pouco ortodoxa, quando a gente está falando de história pública, mas é um livro que eu acho que tem muito a ver com história pública, que é O Corpo Encantado das Ruas, do Luiz Antônio Simas, que é um dos meus escritores favoritos. O Simas, que é historiador, ele é professor de história em escola e tem vários livros já lançados por diferentes editoras. O Simas, ele é um grande cronista do Rio de Janeiro. Talvez quem viva fora do Rio não conheça esse nome, embora o Simas tenha estado presente cada vez mais na televisão, no rádio, mas o Simas, ele tem uma capacidade fenomenal de comunicação com o público, de falar sobre história com as amplas audiências. E nesse livro, O Corpo Encantado das Ruas, ele vai falar sobre saberes, sobre práticas, sobre modos de vida
dessa cultura das ruas cariocas. Então, ele está dando continuidade a uma tradição de cronistas urbanos, de pessoas que observam o dia a dia das ruas, das pessoas que transitam por esses espaços públicos. Então, ele vai falar sobre o Parque Xangai, que é um parque super popular no subúrbio do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre a Ubanda, ele vai falar sobre os deslocamentos forçados e expulsões do centro da cidade, ele vai falar sobre o Cristo Redentor, sobre Pixinguinha. Então, o Simas, ele é um cronista de mão cheia do Rio de Janeiro e da história do Rio de Janeiro. E eu acho que ele mistura muito bem essa tradição literária com a tradição historiográfica. E a capa do livro, O Corpo Encantado das Ruas, é por si só uma obra de arte. E combina muito bem com a proposta do livro, que é falar sobre as ruas, sobre o fenômeno público. E a capa do livro é um saquinho de Cosme e Damião, né, de você colocar os docinhos. Então, se você não conhece Luiz Antônio Simas, se você não conhece O Corpo Encantado das Ruas, vai agora para uma livraria, compra um livro fininho, você vai conseguir ler ele rapidamente e vai se encantar não só com as ruas, mas também com esse autor/historiador. Excelentes recomendações aí, Bruno. E eu acho que é importante a gente mencionar os livros produzidos em língua portuguesa, que são muito importantes para o campo, organizados, por exemplo, pela Juniele Rabelo de Almeida e pela Marta Rovai, o Introdução à História Pública. Eu acho que é um livro que tem muito impacto para quem discute isso. Ou História Pública no Brasil, organizado também pela Juniele Rabelo, mas também pela Ana Maria Mauad, pelo Ricardo Santiago. Então, um grupo de pessoas aí que publicaram, escreveram uma série de textos que são bastante importantes para o campo. Menos conhecida entre os historiadores, eu recomendaria o trabalho de Alessandra Primo. Ela é da área da comunicação, lá da URGS, e ela produziu alguns artigos, esses artigos já tem alguns anos, mas eu acho eles muito inteligentes. Eu tive muitas ideias os lendo, e sobre podcast, né? Ela possivelmente foi uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a escrever e discutir o podcast, então eu acho que o trabalho da Alessandra Primo pode também dar ideias para quem quiser pensar o podcast. E, enfim, vale também recomendar 2 autores que eu mencionei na minha fala, que são já bastante consolidados no campo, que são o Thomas Calvin, ou Covan, o texto dele em inglês Public History, a Textbook, também muito na linha dos textbooks que o Bruno mencionou, e o texto A Shared Authority, do Michael Frisch, também um marco importante para discutir essa ideia de autoridades compartilhadas. Esses 2 últimos em inglês, os outros todos que eu mencionei em língua portuguesa. Então é isso, gente. Bruno, Daniel, vocês têm alguma consideração final? Só tenho a agradecer mais uma vez o convite. Sempre bom estar aqui com você, conversar com você, com a sua audiência. Eu acho que a gente acaba compartilhando, né, nos nossos 3 projetos essa audiência também. Eu acho que muita gente que escuta o teu podcast, escuta o do Daniel, lê o Café História. Então, promover essa sinergia, né, juntar forças aqui para falar de história pública, né, em projeto de história pública, eu acho que é o cenário ideal que a gente tem hoje no Brasil. Eu diria, inclusive, que o Brasil ele está na linha de frente, ele está na vanguarda da história pública, da divulgação científica, e eu acho que isso é um reconhecimento que a gente precisa, ter consciência, que a gente está fazendo coisas legais aqui no Brasil, e que, às vezes, quando a gente está em congressos no exterior, os gringos olham para os nossos projetos e ficam assim, caramba, mas vocês fazem isso tudo e sem equipes, e sem linhas de financiamento. E a gente fala assim, a gente faz quase sempre sem todos esses recursos. E eles ficam muito impressionados, né? Então, eu acho que a gente precisa reconhecer também as coisas legais que a gente está fazendo. Então, muito bom poder falar sobre isso aqui. Obrigado pela possibilidade aí que você deu pra gente. Até, Bruno, quando eu estive na Universidade da Califórnia, eu fiz uma fala lá sobre os podcasts de história do Brasil. Naturalmente, falei do projeto do ICLES, do História FM, falei do História Meia Hora, e falei para eles assim, lá na Califórnia. Falei, pessoal, todos esses podcasts são feitos por pessoas formadas em história. Estão feitos por historiadores, e são os podcasts mais escutados da área de história no Brasil. Eles ficaram impressionados, né, com o fato de que aqui, pelo menos no campo dos podcasts, os podcasts de qualidade, né, como é o caso do História FM, conseguem estar entre os mais escutados. Isso é um grande feito, por isso, Iclis, agradeço a muito esse convite por estar aqui e parabenizo muito esse projeto, que espero que dure muitos anos ainda. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam, vocês fazem parte de tudo isso aqui, né?
história pública sem público é só história. Então, muito obrigado por terem ouvido. E claro, dê uma olhada na descrição, o link pro download do livro organizado pelo Bruno e o Daniel tá aqui embaixo. Vários outros links também, no Instagram, apoie-se, os meus cursos também. Tudo você encontra ali embaixo na descrição, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.